Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória, quem impedirá? É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá? Benção, meu irmão. Agindo Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, tua justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, agindo Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, tua justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória, quem impedirá? Vou cantar uma canção que conta ao coração a história do maior amor. Seguia só pelo caminho um homem sofrendo tão imensa dor. Trazia nos ombros uma cruz o meu Senhor Jesus, com tanto amor. Seu sangue corria até o chão, a tão grande compaixão nos seus olhos se notou. Ó, foi por mim que ele tudo suportou, sua vida ele entregou, então o sol escureceu e o véu do templo de algo mais se rasgou. Quando ele expirou, consumando a salvação. Aqueles que o amavam tanto
momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Em paz eu verei meu Senhor, em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar a vida. Quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Que graça real, eficaz, a qual me otorgou plena paz. Persegui meu bom Salvador, me dispensou com amor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar a vida. Quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também esta paz que agora me satisfaz.
desprezo das coisas pequenas resulta em perda das coisas grandes. É de uma pequenininha semente que nós obtemos, às vezes, uma grande árvore. A semente é possuir aquela grande árvore potencialmente. Agora, ouvintes amados, já fizemos com isto uma plataforma. Já fizemos com isto um fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa fé. As escrituras citadas na abertura desta programação são estas escritas em Zacarias capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Você olha esse grande edifício. Você olha essa bela casa. E pense um pouquinho no valor do prumo. O prumo não é muito grande. O prumo é tão pequeno que cabe na mão do pedreiro. Mas veja o valor do prumo na construção de um grande edifício. Veja o valor de 2 pequenos olhos em um grande corpo. Vamos pensando assim. E aí então nós vamos atinar com o que o profeta está perguntando. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outras palavras, ele está dizendo: quem despreza as coisas pequenas nunca poderá se alegrar com grandes coisas. Mesmo pelo prisma material, natural, nós estamos vendo aí os homens, a humanidade, de um modo em geral, insatisfeita. Não há salário que chega. Não há dinheiro que chega. Não há posição que chega. Não há nada que possa fazer o povo se alegrar. Inventam lenitivos de todas as formas. Mas quando termina o carnaval, quando termina o jogo, quando termina a novela, a desgraça é a mesma, e por que não afirmarmos maior, pior? A alegria de quem se alegra com as coisas pequenas é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus. Isso tem muito a ver com o mistério de Deus, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Pois se trata de um regozijo no sofrimento, um regozijo nas lutas, alegria nas lutas, prazer. Por quê? É uma coisa pequena, na verdade, mas que nos mostra grandes coisas de Deus, não grandes coisas do mundo. Vocês têm que saber de uma coisa, que Jesus foi tentado em tudo, e nenhum homem, depois de Jesus Cristo, foi tentado como Jesus Cristo. O homem mais tentado que possa existir no mundo, depois de Jesus Cristo,
Ele não é tentado mais do que por uma mulher, do que por uma fortuna incalculável. Mas tudo que possa tentar um homem depois de Jesus Cristo, ainda não é uma milésima parte do que Satanás ofereceu para Jesus, lá no Monte da Tentação. Ele ofereceu todo o reino político, religioso, financeiro, social, tudo que você possa pensar na terra. Não é apenas tantas fazendas ali e tantas casas aqui, numa grande cidade, e tantos edifícios. Não. Todo o ouro, toda a prata que existe na terra. Tudo. Bom, então aí está a coisa. Isto não faria um homem feliz? Isto não faria uma mulher feliz? Não, eles não estão se alegrando. Eles não se alegram de alma. Eles não têm espíritos alegres. Ninguém pode ter a alegria do Espírito Santo, a menos que tenha o Espírito Santo. E se a alegria não é a do Espírito Santo, ela é passageira, efêmera, ela não permanece, portanto. E vamos repetir mais uma vez. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Desprezar, não reconhecer o que está ali na manjedoura, em Belém, naquele momento em que Jesus nasceu. Ora, o desprezo daquela coisa pequena, daquela coisa tão desprezível, tão humilde, não significava outra coisa que a perda da maior coisa, do maior prêmio, do maior presente que já foi dado à terra. Mas ali estava uma coisa tão pequena, tão humilde. Está de acordo ou não está? Isso é verdade ou não é? Desprezando aquela coisa tão pequena, desprezando aquele homem tão humilde, que vinha fora dos canais da tradição religiosa social do dia. Todo mundo estava desprezando o maior reino de todos os tempos, o reino eterno. Quando você despreza a mensagem, quando você despreza o mensageiro, disse Jesus, você está desprezando a ele. E quem despreza a ele, a Jesus Cristo, está desprezando o reino eterno, a vida eterna. Nós estamos vendo aí homens morrendo uma hora para outra. Câncer, desastre, coisas tremendas acontecendo, e homens que possuem tantas coisas, tão grandes coisas, não têm esperança, não podem, de maneira alguma, pensarem com tranquilidade acerca da vida eterna, do reino eterno, porque têm escolhido a estrada larga, caminho fácil, cujo fim é a perdição. Um homem que morre sem Cristo, ele vai para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é um pesadelo. Ele não pode chegar onde sua alma desejaria chegar, então, mas também não pode retornar, aguardando nesse pesadelo, nesse estado de espírito, o dia do juízo. Oh, meus amados, as coisas grandes da terra encobrem do homem natural as grandes coisas do céu.
Vale a pena repetirmos aquilo do homem prostrado diante de uma grande árvore numa floresta. Mas quando ele abre os seus olhos, ele não pode ver nada mais do que um tronco na sua frente. Ele não pode ver a floresta. Ele não pode ver toda a floresta, porque tem uma grande árvore na sua frente. Os homens naturais não podem ver o reino de Deus como aquilo que deve ser buscado em primeiro lugar, porque há uma grande árvore na frente desses olhos. Olhos naturais. Só buscam as coisas naturais, por isso não podem enxergar as espirituais. O reino de Deus é sobre todo o reino que já existiu na terra, em todas as eras. É maior, sim, o que está no mensageiro, no olho de Deus. 7 olhos do Senhor. O olho é pequeno para um Deus tão grande, para um corpo tão grande, para um infinito deste. Vir um mensageiro em cada era da igreja. É tão pequeno, mas maior é o que está conosco do que o que está com ele. É uma expressão escriturística, é uma expressão de guerreiros de Deus na hora em que seus inimigos se apresentavam muito maiores do que ele. Como na hora que um Golias se apresentou diante de Israel, e por sua vez, sendo tão grande e tendo armaduras, não pôde fazer nada, mas um Davi pequeno, por que desprezar a pequena pedra? É ela que tem o endereço certo. Por que desprezar a pequena mensagem? O homem é simples, o homem é humilde. Não olhem para as grandes coisas. Aquilo que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno. Lá estava num gadareno, endemoniado, 2.000 demônios ou mais. Mas ali estava um homem só, com muito mais poder, o Senhor Jesus Cristo, expulsando 2.000 demônios. Ali estava um Daniel tão simples, tão humilde numa grande Babilônia, mas havia nele um Deus que trancava a boca dos leões. Você deve pensar mais uma vez nisto aqui. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Fixe isto no seu coração. E se você algum dia tem abraçado a mensagem de Deus, mesmo vendo que ela é tão pequena, manifestada de uma maneira tão humilde, você sente, você confia, você rejubila, você tem regozijo, você tem alegria pelas grandes coisas que ela nos mostra, que esse pequeno olho nos mostra. É o 7º olho de Deus, daqueles 7 que Zorobabel viu, daqueles 7 olhos do cordeiro que João viu em Apocalipse capítulo 5. Aqui está o último. É pequeno, mas através de um olho você pode ver horizontes tão lindos. Você pode ver coisas maravilhosas, shows celestiais, muito mais do que num teatro, muito mais do que no cinema, numa tarde linda cujo crepúsculo convida o homem para olhar para cima. Você pode ver o espetáculo, um show muito maior. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos.
Você vê todo esse céu estrelado, numa noite luarada, numa noite escura. Você pode olhar para cima agora, ver nuvens, ver árvores, ver montanhas. Através de quê? Desta grande cabeça que você tem? Não, através de 2 pequenos olhos. O que seria de você se perdesse agora os seus olhos? Oh, mas eles são tão pequenos em relação ao meu corpo. Para que isto no meu corpo? A maior maravilha que existe é visão. E visão para ver as coisas de Deus. Porque elas são tão pequenas, tão pequenininhas. Elas estão na manjedoura. As coisas de Deus estão montadas em um jumentinho. As coisas de Deus estão escondidas aos sábios entendidos, reveladas aos pequeninos. E o desprezo que o homem tem dedicado a essas pequenas coisas de Deus tem resultado na perda das grandes coisas espirituais, perda do pudor, perda do caráter, perda da vida, perda da salvação, a perca dessas coisas. Tudo que o homem poderia ter eternamente se perde para ele por causa do desprezo das coisas pequenas. Não busque Deus fora do seu caminho. O caminho de Deus, o caminho da glória, o caminho do céu é Jesus Cristo. Eu estou subindo Moriá, o meu ego crucificar, pra servir a teu reino. Tudo que eu tenho vou deixar diante do teu altar, vou cumprir o teu querer. Vou renunciar meu querer, ser em ti um novo ser, refletir tua imagem. Quero amar como amor, Moriá, subindo estou, me despojar do meu eu. Quando Moriá eu atravessar, o Jordão eu vou encontrar, fazer morrer a mim mesmo. Ali a velha capa vou deixar, o manto de Cristo vou usar, vou cumprir o teu querer. Vou renunciar meu querer, ser em ti um novo ser, refletir tua imagem. Quero amar como amor, Moriá, subindo estou, me despojar do meu eu. Creed, but to the Word. Separados não para credos, mas para a palavra. Christ is that Word. Separated to the Word.
Cristo é essa palavra, separados para a palavra. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with 1,000 Philistines. Então, um dia, 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. Those Philistines were men like a brass wall. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet. Grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente dele, e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Provavelmente os capacetes eram de 1 polegada de espessura na cabeça deles. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa de Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. He could still feel the anointing, in other words. Ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. He grabbed what was in his could find, and it was the jawbone of a mule. Ele agarrou o que estava em seu podia encontrar e foi a queixada de uma mula. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. How did he do it? Como ele fez isso? That old brittle desert soap jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto havia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. And up on the helmet, it was on those Philistines which hung down and big leaves stuck up on the sides and went over the shoulders, inch thick and brass. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus que desciam, e grandes folhas grudadas dos lados ao bater no ombro, 1 polegada de espessura e bronze. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Ele ficou com sua queixada e abateu 1000. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Disse, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele foi persistente. One day a lion ran out after him and he had nothing in his hand. Um dia um leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. But the Spirit of the Lord came upon him, his lock still hung on his shoulder. He rent the lion with his hand. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Ele arrebentou o leão com suas mãos. He was very persistent because he knows that God's promise is with him. Ele foi bem persistente porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. He was able to achieve anything. Amém, irmãos. Boa noite para todos. Vamos orar. Ó grande Senhor, Deus, mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor, Deus de misericórdia, o Deus bondoso, Deus, Pai. Obrigado, Senhor, nesta noite, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Venha, Pai, aqui nesta noite nos ajudar, Senhor, e tenha misericórdia para nós, Pai. Perdoa-nos de todos os nossos erros, Senhor, que sempre cometemos, Pai. O Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, e nesta noite o Senhor está aqui conosco também, Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, que o Senhor esteja aqui nesta noite, Senhor. Amém. 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 Vamos cantar o hino 282.
a fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, acordei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e amor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Amém. Vamos cantar o próximo 262. 262. Amém. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou, mas o milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada, muitos dias multiplicou, mas o milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver
assim. Temos um pedido de oração do nosso irmão Adão, que pede oração, por favor, porque está com dor na perna. Vamos ficar de pé para poder orar para o nosso irmão. Oremos. Ó Pai Celestial, Tu o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Aqui, Pai, estamos pedindo a oração do nosso irmão Adão, Senhor. Nesses últimos tempos, Pai, tem sido falado muita dor na perna, Senhor. Até tentei ver se eu poderia, talvez, para as medicações que ele está usando, Senhor. Mas não adianta, Senhor. Só o Senhor que pode fazer tudo para o melhor dele, Senhor Deus. Ajude o nosso irmão Adão, Senhor, Pai. Melhora, Pai, para a sua dor, Senhor. Cura ele, Senhor. Só o Senhor que pode curar. Nem os médicos nem podem fazer nada, Senhor, Pai. O Senhor sabe bem, Senhor, Pai, o conhecimento dos médicos são limitados, Senhor. Mas do Senhor, ó Deus, é infinito, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai. Conceda, Senhor, esse pedido de oração do nosso irmão, Senhor. É que se cada um de nós aqui, Senhor, tiver necessidade também, Pai, que o Senhor possa conceder, Senhor Deus. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Vamos cantar o hino 311. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dizer de uma vez, verás com surpresas quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresos quanto Deus já fez. Tens acasos, mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesadas que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canto alegre dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresos quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresos quanto Deus já fez. Amém.
Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos, sob o toque de somente crermos. Os irmãos se colocam de pé. Nós vamos ler a escritura que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 1. Senhor, glorioso Pai, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos na Tua presença uma vez mais, agradecidos ao Senhor pela oportunidade, pelo dia que tem se findado, e se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por cada livramento. Obrigado pela cura divina. Obrigado, Senhor, por não deixar desfalecer o ânimo em nós, mas sermos perseverantes no Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos no nosso posto de dever uma vez mais. Pedimos ao Senhor, queira perdoar os nossos pecados, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E amado Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Permita por Tua graça infinita, ó Pai, que nós possamos sair daqui melhores que chegamos, que nós possamos receber de Ti o renovo, e que a Tua presença, Senhor, seja notável em nosso meio e em nossas vidas, ó Pai. No nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, é a nossa humilde petição, Senhor. Amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Marina, que ainda está conosco, né? Aquela é a netinha? Ah, sobrinha da irmã, né? Deus abençoe. Nós vamos, na mensagem, a notificar a ausência do Hugo. Deu um imprevisto no trabalho dele, por isso ele está ausente hoje. Nós vamos na mensagem O Mensageiro do Entardecer, no parágrafo 118. E deixa eu continuar a leitura aqui agora. No verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Agora, no verso 4, nós vamos fixar que o profeta fala ali na mensagem: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E nós vamos ver que nós estamos vivendo a hora
em que sempre foi o profeta mostra nessa mensagem em todas as eras, bem no finalzinho de cada era, sempre o que Deus encontrou foi a incredulidade predominando. Começando então no parágrafo 118, que é o que Deus encontra neste tempo do fim. Deus encontra neste tempo final exatamente o que ele encontrou nos outros tempos finais: incredulidade. Agora nós precisamos fixar um pouco nisso, irmãos, não passar por alto. E nos outros tempos finais, o profeta mostra o que Deus encontrou nos outros tempos. Nos dias de Sodoma, por exemplo, nos dias de Noé, Deus encontrou incredulidade, como há neste tempo. As pessoas têm uma fé mental, na verdade, tem muita fé na terra, mas é fé mental e fé nos seus sistemas, nas suas organizações. Mas, quando se trata de fé genuína em Deus, na sua palavra, são poucos. E nós devemos ter uma preocupação em que nós nunca estejamos do lado da maioria. Parece estranho esta expressão, mas é a verdade, irmãos. Nós nunca devemos ter o cuidado para nós não estarmos do lado que são a maioria. Porque nunca foi a maioria que foi aprovada por Deus. Nós vamos lembrar dos dias de Sodoma, foi a minoria, nos dias de Noé foi a minoria. E em vários outros eventos escriturísticos que nós poderíamos citar. Será que tinha só 3 jovens hebreus nos dias lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Certamente tinha muitos, mas só 3 fizeram aquilo que era correto. E assim nós vamos observando. E eu comecei a meditar nisso e nos dá segurança, porque hoje nós não estamos mais do lado da maioria, mas da minoria. Até mesmo do povo que proclama crer na mensagem do profeta. Nós estamos do lado da minoria. E tem uma coisa, dos mais criticados e reprovados pela maioria. Mas isso nos dá segurança, porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Então veja, o que ele sempre encontrou? Incredulidade. Ele sempre tem encontrado isso. Quando ele vem, ele encontra incredulidade. Encontra que o programa que ele havia posto para as pessoas, aí aqui entrou as reticências, programa que ele havia posto para as pessoas, certamente sempre tem sido deixado para trás. E nós estamos vivendo num tempo em que a nossa fé é muito desafiada, irmãos. Continuamente. Agora, quando se trata, por exemplo, de enfermidade, nós temos que pegar a lição do cego lá do barbeiro, que eu tenho falado muitas vezes ultimamente. É um testemunho para nós meditar nisto. Ele não ficou só entre ele e Deus, crendo, mas ele foi para a esquina onde ele sempre ficava, vendendo o que era? Jornais, não lembro agora o que o profeta disse, eu acho que era jornais, né? Extra, extra, Jesus me curou. Extra, extra, eu fui curado, glória a Deus. E foi dias após dias daquele jeito. Mas continuava usando a bengalinha para se conduzir.
A nossa fé é desafiada a isso, irmãos. Continuar com os sintomas nos assolando, mas dizendo: Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui curado. Pelas tuas pisaduras eu fui sarado. E creio que quando o Senhor estiver satisfeito com a minha perseverança nisso, os sintomas desaparecerão. Assim nós temos que crer. No 119 ele continua: voltando aos dias de Noé, se eles houvessem vivido de acordo com suas ordenanças, oferecendo sacrifícios, eles se apartaram disso. Quando ele veio, ele encontrou isto. Esta coisa operando mal. A mesma coisa ele fez quando ele veio à terra. Ele encontrou as pessoas e os fariseus e assim por diante, após a lei, que estavam eles fazendo? Simplesmente não havia nenhuma sinceridade neles. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o mais sinceros e verdadeiros possíveis. Que Deus nos conceda esta graça. Aí, primeiramente, eu digo a mim mesmo, como ministro: Deus me ajude a ser o mais sincero e honesto que eu possa ser. Somente seguiam adiante, se enlameavam por algum velho caminho, e desde que eles se unam à igreja, isto é tudo o que eles necessitam, e aquilo é o que ele encontrou. Igrejeiros, irmãos, frequentadores de igreja, mais frios e formais. Aí chega a hora de nós colocar a cabeça entre as mãos e pedir a Deus graça, que Ele nos aqueça com seu Espírito Santo. E isto é o que ele tem encontrado outra vez. Ele encontra a mesma coisa, as pessoas não mudam. Então, se ele enviou o seu programa e as pessoas não creram e pereceram, outros creram e viveram. Agora, quando a esses dois será... Agora, quanto a esses dois, aqui está entre parênteses, aí ele continua depois: será o mesmo neste tempo, tem que ser o mesmo. Amém? Amém. Nós vamos no parágrafo, vamos adiantar um pouquinho aqui, irmãos, e vamos no parágrafo 132 agora. No 132, o profeta ia dizendo: observe, se a igreja gentia tem que ser arrebatada, primeiro para que os judeus... Então, no final das 70 semanas de Daniel, sucede, por 3 anos e meio, o Messias profetizou. E então ele foi cortado, o príncipe, na metade da 70ª semana. Então, restam 3 anos e meio ainda. E encontramos que há 2 profetas em Apocalipse. Ele nunca muda a sua casaca outra vez. Veja, ele usou o termo casaca. Em Apocalipse 11, em Apocalipse 11, desce e profetiza aos judeus: agora a igreja será tirada nesse tempo. E vamos a Israel, a primeira vez em centenas de anos, quase 2000 anos,
tem vindo a ser uma nação, seu próprio exército, sua própria moeda. Israel está em sua terra, sua própria nação, própria bandeira, pertencendo às Nações Unidas. Ela é uma nação, é um dos maiores sinais em que podemos pensar. Mas parece que nós estamos acostumando a meditar nisso, irmãos. Que quando Israel se tornasse uma nação, Israel é tipificado como a figueira brotando, e nós parece que nós estamos acostumando a meditar nisto. E o tempo está avançando, cada dia mais que se passa, um dia menos que nós temos, e nós precisamos pedir a Deus graça, porque nós precisamos alcançar esta graça de sermos mais praticantes do que nós ouvimos. Porque nós temos ouvido bastante, irmãos. Nós precisamos buscar de Deus a graça para progredir. E nós devemos ter uma consciência. A força para nós progredir está na oração. E é um tempo de... Estamos no culto de oração, vamos falar de oração um pouquinho. É um tempo de tanta escassez de oração. O que Jesus fez, irmãos, antes de encarar a hora mais dura, ele foi para o monte orar. E lá ele suou gotas de sangue. Nós queremos enfrentar a hora mais dura das nossas vidas, que são esses últimos dias, sem a oração que nós deveríamos ter. Veja, agora mesmo Israel em sua terra, e Jesus disse: esta geração que vir a Israel regressar à sua terra não passará até que tudo seja cumprido. Veja, ele falou deste dia. Deixe-me dar-lhes mais outro, em 2 Timóteo 3, foi aqui onde lemos. Ele falou da igreja do tempo final, disse: eles serão impetuosos, enfatuados, amantes dos deleites mais do que de Deus. Tome a igreja mundana, acabada, amantes de deleites mais do que de Deus. E a coisa está ficando de uma forma, irmãos, que eu conversei com um vizinho meu esta semana, e ele disse que o sodomismo está tomando conta, sendo que eles mesmos creem numa religião liberal, mas por si estão chegando à conclusão que o sodomismo que estamos vivendo no dia que está pior do que Sodoma. E é verdade. Só a diferença é que eles estão conseguindo, alguns, reconhecer que está pior do que Sodoma, só não consegue crer, mas nós, pela misericórdia, conseguimos crer na palavra. Veja, amantes de deleites mais do que de Deus, ficam em casa vendo programas de televisão em vez de assistir a uma reunião de oração às quartas à noite. Você diz: esses são os batistas? Agora deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos. Naquele tempo era o atrativo maior a televisão. E hoje fica-se em casa para se fazer tantas outras coisas num culto de oração como este.
Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pregando, irmãos, ilusão para o povo, dizendo que tudo está bem, não leva ninguém a arrependimento. Se a verdade não nos libertar, não libertar o povo, então vir aqui falar palavras pomposas não resolve nada. Então esta é a verdade, irmãos, que hoje os cultos não são mais valorizados como antigamente. Não. Antigamente a gente atravessava a cidade a pé, do tempo que nós era molequinho, eu me lembro. Lá de vez em quando o pastor Raimundo Maia dava carona para a mãe de Fusquinha, era o carro do tempo, né? Lá no início da década de 80. Aí então nós ganhávamos a carona de Fusquinha lá de vez em quando o pastor podia, e nós ficava faceiro demais. Atravessava a cidade a pé com aquela penca, tá certo que a cidade não era muito grande, né? Mas eu acho que dava assim como daqui lá onde o irmão Adão mora, na Forquilinha. Acho que uns 5 quilômetros, 6, por aí dava bem. E nós íamos. O culto de vigia daqueles dias, até onde eu me lembro, eu era muito criança, mas começava por volta de 7, 8 da noite. Pastor, acabava meia-noite? Não, irmãos, acabava quando o dia já estava raiando na próxima manhã. Se ouvia a palavra, se orava, pregava, cantava a noite inteirinha. Hoje, se os ministros fizerem isto, provavelmente eles amanhecerão só com as 4 paredes. Então, irmãos, isto aqui não são palestras que deixam pregador famoso, notável, mas é o que nós precisamos ouvir. Porque quando nós podemos enxergar aonde que está a nossa falha, nós temos a oportunidade de consertar. É tão bom o pastor vir aqui e pregar uma mensagem assim, eu não diria de incentivo, porque essa aqui é uma pregação de incentivo. Estou incentivando os irmãos e a mim também a nós melhorarmos. Porque senão nós criamos o pensamento que do jeito que está bom demais. Mas nós queremos mais de Cristo, Ele é uma fonte inesgotável. Então, em 2 Timóteo 3, ele falou à igreja do tempo do fim, disse: eles serão impetuosos, enfatuados, amantes dos deleites mais do que de Deus. Tome a igreja mundana, acabada, amantes de deleites mais do que de Deus, ficam em casa vendo programas de televisão em vez de assistir a uma reunião de oração. A hora está tão tardia, irmãos, que nós já temos aqueles que já creem que conseguirão estar no rapto sem precisar congregar. Esta é a hora que nós estamos vivendo. Você diz, esses são os batistas, esses são os pentecostais? Seguro, sim, Senhor. Impetuosos, enfatuados, amantes de deleites, põem a palavra debaixo de seus narizes e eles não olham a ela. Isto quer dizer, ignora a palavra de Deus. É isso que o mundo religioso está fazendo hoje. Eles ignoram a palavra de Deus, as santas escrituras, para ficar com o que a igreja diz. E o que chamamos de igreja, isto é, entre aspas, o sistema. O sistema está atrás de membros para formar milhares e centenas de milhares. Os assim chamados ministros estão atrás de fama, de dinheiro, e também de mulher, por que não?
E assim, um satisfaz o outro, mas não são verdadeiros adoradores de Deus. Amantes de prazeres mais do que de Deus. Diga para as mulheres não cortarem seus cabelos, e de todos os modos elas cortarão, que elas estão preocupadas mais com a aparência do que com a sua própria alma. Esta que é a verdade. Amantes de deleites mais do que de Deus, rompendo pactos, falsos acusadores, incontinentes, desprezando aqueles que estão corretos, vocês dirão, esses são os ateus? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O poder que pode te libertar dessa toca, do presente sistema mundial. O sistema mundial está aí, tomando conta de tudo, irmão. Só não vê quem não quer. Poder disso dos tais, afastai-vos. Ficou cortada a leitura, né? Deixa eu repetir para ficar melhor aqui. O poder que pode te libertar dessa toca do presente sistema mundial, poder disso dos tais, afastai-vos. Não importa o que o resto das pessoas digam, isto é você como um indivíduo ante Deus. Veja, isto é você como um indivíduo ante Deus. Você tem que responder, não importa o que esta mulher fez ou o que aquela mulher faça, ou este homem faz, ou aquele homem faz, ou este pregador diga, ou aquele pregador diga, isto é você e Deus. A coisa é individual, irmãos. Mas quantos e quantas que estão buscando, por exemplo, ou olhando como exemplo para ser imitado, homens e mulheres, ao invés de serem imitadores de Cristo. Tendo uma forma após tradição, mas negando o poder dela, dos tais afastai-vos. Estamos nós vivendo naquele dia? Certamente estamos. Estamos vivendo nesse tempo, irmãos, do esfriamento espiritual, em que os homens têm se tornado mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus, presunçosos. E por que a igreja tem chegado na condição que já tem chegado, irmãos? Justamente porque são homens amantes de si mesmos, ao invés de apacentar o rebanho de Deus, com a palavra de Deus, eles apacentam o rebanho de acordo com suas concupiscências, suas vaidades, seus interesses. Porque se eu pregar isso daqui do jeito que o profeta pregou, eu nunca terei uma grande congregação, eu nunca serei famoso, eu nunca serei visto como um pastor, pelo menos eu sempre serei visto como pastorzinho. E a verdade é que é assim, irmãos. Mas foi melhor Noé ser tido como um velho caduco, rejeitado por toda aquela vasta geração, que o mundo estava tão aglomerado de seres humanos quanto está hoje. Biblicamente, nós entendemos assim. E o que aconteceu? Foi o desprezado Noé, foi o que foi salvo, irmãos. Então nós estamos preocupados com isto. É aonde que nós vamos chegar no final. O que adianta eu ser visto como
o Dom Fulano, o reverendo, e assim por diante. E depois, o sangue está nas mãos de cada ministro. Olhe outra vez a última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio o meu anjo. Aqui o profeta está fazendo uma ilustração, né? Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar destas coisas. Em Apocalipse capítulo 3, falando desta era da igreja, Jesus dá testemunho do que acontecerá nos últimos dias. Ele diz: a igreja se tornará rica, Laodiceia morna, porém se levantar esse óculos está já me atrapalhando, porque é metade para longe, metade para perto, tem horas que embaraça, né? Ele diz: a igreja se tornará rica, Laodiceia morna, porém se levantar, podem se levantar enquanto a música está soando, começarem a gritar. Vê? Não falamos aqui do barulho no último culto? Tantas agitações. Podem se levantar enquanto a música está tocando ou está soando, começarem a gritar. Vê? É correto, mas para um testemunho e uma vida limpa, está muito longe disso. Nós não temos que tratar de parecer que temos ou de parecer que somos. Nós devemos tratar de ser de fato e não parecer que temos, mas ter de fato o Espírito Santo. Eu não lhe feriria por nada, mas tive uma visão há não muito tempo atrás de estar no paraíso de Deus. E eu não posso senão dizer-lhe a verdade. Deus nos ajude, aos ministros, a sermos honestos nestas coisas e dizer a verdade. Vê? Frios, a Bíblia diz que seriam desta maneira, assim serão desta maneira, se assim aconteceu. Perfeitamente com Lutero, aconteceu perfeitamente na era de Filadélfia, com Wesley. Tem sido falado tem sido falado e será exatamente assim em Laodiceia. Rica, não necessitando de nada, podemos pôr milhões de dólares para edifícios, podemos pôr quanta coisa para entretenimento mundano, podemos construir igrejas mais finas. Isto está bem, não há nada, isto está perfeitamente correto. Porém, estou tratando de dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não te querem, você é um louco. Não é este o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão confundindo prosperidade com espiritualidade? Nos dias do profeta já estava assim, quanto mais hoje. As igrejas estão sim confundindo prosperidade com espiritualidade. Você pode ver, quanto mais uma igreja cresce em número de pessoas, mais prospera, edifícios suntuosos e assim por diante, mais a coisa vai dilatando, mais o mundo vai entrando para dentro da igreja. Porque vai se perdendo a simplicidade e entrando a modernidade no culto. E isto afasta
o povo de Deus. Então estão confundindo prosperidade com espiritualidade. Aí o profeta diz, não é porque tudo vai mal, que parece que tudo está dando errado na sua vida, e isto não quer dizer que Deus não está com você, que você não esteja certo com Deus. E pelo outro lado, se a tua vida está indo tão bem, parece que o vento está de popa do barco, e ele está navegando sem esforço nenhum, e as coisas estão indo bem, você está prosperando, isso não quer dizer a aprovação de Deus também. Os irmãos compreendem? O profeta deixou o equilíbrio nas coisas. Não vamos nos iludir que a prosperidade dessas coisas significa que tudo está bem, que nós estamos a mil maravilhas com Deus. Ajuda-nos, Senhor. Pelo contrário, irmãos, às vezes, nas horas de maiores lutas e batalhas, é porque o inimigo está tentando te atrapalhar para te desencorajar, porque você está dando frutos. São muitas as batalhas. Você é um fanático, você deveria... Aí o profeta tinha acabado de dizer aqui. Porém, eu estou tratando de dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não te querem. Você é um louco. Você é um fanático. Você deveria haver vivido há 50 anos. Vê? Não é assim o que, por exemplo, não dizem por palavras, mas por comportamentos acerca dos velhos hinos que ainda nós cantamos? Que pelo Espírito Santo se tornam novo, só faltam usar essa expressão direta, vocês estão como estivesse 50 anos atrás. Hoje não se canta mais esses hinos aí. Hoje não se prega mais assim, pastor Vilmar, senão o povo não aguenta. Mas, irmãos, não é para a maioria isso, é só para os eleitos. E aí não preciso ficar repetindo quantos, em cada tempo que chegou ao fim, quantos que se salvaram, porque nós sabemos. Vê, você pode pensar isso, eu não teria um pastor como aquele pastor, seja aquele pastor parece estar 50 anos atrasado. Esse é o seu pastor de todos os modos. Jezabel nunca admitiu que Elias era o seu pastor, porém, ele seguramente o era. Jezabel admitindo ou não, Elias era o seu pastor. Ela foi desobediente e pereceu por isso, mas que Elias era. Certamente o era. Ele foi enviado um exemplo, um mensageiro à nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo, a palavra de Deus, é um mensageiro à igreja para endireitá-los e retorná-los à palavra. Amém? Amém? Nós temos falado disso, porém você não vê a ninguém mover-se. Veja, temos essas coisas tão enredadas. Temos falado disso, porém você não vê a ninguém mover-se. Irmãos, é difícil hoje você encontrar mais alguém que quer se mover para a palavra. As pessoas querem se mover, se apegar cada vez mais com seus credos e dogmas, mas não para a palavra. Por quê? Vamos não ser sinceros ao expressar que não é fácil viver esta palavra, irmãos. O Evangelho é maravilhoso. É verdade, o Evangelho é maravilhoso. É prazeroso viver para Cristo, é prazeroso viver esta mensagem. Quantas vezes já ouvimos isto? É prazeroso viver essa mensagem.
Mas será que o mesmo que prega o prazeroso depois você não encontra por aí de qualquer jeito, reprovado pelo próprio Evangelho? É prazeroso, sim, irmãos, nesta hora da unção do poder. É maravilhoso pregar essa mensagem quando eu estou aqui, mas quando eu saio desse púlpito, irmãos, o preço é alto. Elias, quando ele estava lá no monte com os profetas de Baal, naquele desafio, irmãos, Elias era um gigante lá em cima. Mas quando Elias desceu de lá e aquela unção passou, ele se encontrou fugido de uma mulherzinha chamada Jezabel. Pastor, quando está aqui, é um gigante, mas depois, quando a hora de pagar o preço pelo que prega fora daqui, o pastor fica pequeno e pede misericórdia igual qualquer um outro. Porque se tem um preço sim, irmãos. É prazeroso quando você está sentindo essa unção te envolver, é prazeroso. Mas ninguém pense que é fácil não. Porque o primeiro indivíduo, a tua maior afronta, está aí com você mesmo, que chama-se esses teus 5 sentidos naturais, como os meus também. Viver a palavra é viver na contramão da nossa carne, dos sentidos naturais. Então, por que precisa de oração, irmãos? Para vencer esta carne, que é lã pegajosa. Ouvi alguém como que em um testemunho dizer: exalte-o como você o exalta, e todos esses pequenos ismos. Alguém disse: vigiai e orai, que significa manter um olho aberto enquanto ora. Olhando com o outro, vigiai e orai. Ora, vigiai significa velar pela vinda do Senhor e orar. Vigiai significa velar pela vinda do Senhor e orar. Vê? Está simplesmente mudando a coisa ao redor. Assim, nisso que fazemos, começamos alguma tradição própria, e então seja isto construída por Deus ou não, e nós vamos, e a primeira coisa que você nota é que temos um pequeno grupo nos seguindo e os puxamos para fora do corpo principal da igreja. Isto é certo. E em vez de entrar e orar e resolver a coisa e deixar que o corpo continue se movendo, fazemos essas coisas, seja isto construído ou não. Se você tem a verdade, então fique com a verdade. Amém? Isto é exatamente correto, porém deixe que a verdadeira Bíblia seja primeiro. Observe por esta era de Laodiceia. Vamos encerrar aqui, senão nós não oramos, né? Agora, irmãos, tem horas que a gente vai lendo a mensagem, meditando nela, como nessa hora. E se eu não estivesse aqui na frente, no púlpito, em outro lugar, eu baixaria a minha cabeça e ficaria meditando. Por que tem tanta retaliação no meio desse povo que diz ser da mensagem? E uns puxa para cá e outros puxa para lá. Por causa que são poucos, mas muito poucos mesmos, aqueles que realmente amam as almas e que têm consciência do valor de uma alma. Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E daqui a pouco Jesus foi perguntando de novo e Pedro começou a chorar.
Ah, se Jesus viesse para os ministros de hoje, irmãos, e ele começasse a fazer essa mesma pergunta, teria certamente muitos que começariam a chorar e pediriam misericórdia. Cairia em si, talvez, que apenas tem causado divisão. E esse deve ser o nosso clamor, irmãos, para que Deus ajude com que os seus escolhidos eles possam ser arrebanhados pela vontade perfeita de Deus e não se decepcionar com tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, porque muitos já têm sido levados pelo desânimo, por ver tanto um puxando para cá, outro puxando para lá. No final, as ovelhas acabam dispersas. E eu tenho dito para ministros, nós precisamos ter consciência do valor que tem uma alma. Incentivar as pessoas a buscar mais de Deus, incentivar as pessoas a entrar na unção do Espírito Santo. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, eterno Deus, só o Senhor para ter misericórdia de mim neste altar. Ó Pai bendito, este é um lugar de muita responsabilidade. Porque quem usa este microfone e se põe diante do povo na plataforma, tem o poder para ou dar a vida ou tirar a vida, não fisicamente, mas espiritualmente, para encorajar as pessoas a viver o Evangelho, ou então para distanciar as pessoas do que é correto. Pai bendito, eu nunca vou cansar de expressar que sem ti nada sou, nada posso fazer. Senhor, tudo o que eu quero na tua presença é poder me colocar de pé nesta plataforma e falar a tua palavra, não para ficar famoso ou visto como um grande discursador ou um importante homem, mas tudo o que eu quero, Senhor, é falar aquilo que é verdade, e a tua palavra é a verdade. E muitas vezes, quem sabe a igreja pensa que apenas ela está sendo corrigida, mas eu sofro a mesma correção, eu sofro a mesma advertência, porque por debaixo deste ofício eu também sou uma ovelha do Senhor, uma ovelha do teu rebanho. E Senhor, eu estou ciente de que nós precisamos, ó Pai, buscar
recobrar, ó Deus, as forças para viver uma vida mais dedicada ao Senhor. Nós precisamos disto, ó Pai. Nesta era em que nós estamos vivendo, do avanço da tecnologia, esses computadores são precisos em uma hora ou em outra. É preciso reformatá-los, porque eles acarretam a memória e não funciona mais como deveria. E, Senhor, nós precisamos nos reformatar também como cristão, que às vezes estamos tão cheios de preocupações, inquietações dessa vida, preocupações, estamos tão cheios de informações em que nós não estamos dando conta mais de ser o cristão que deveríamos ser. Ajuda-nos, Senhor. Deletar de nossas vidas, apagar da nossa mente tantas informações. Ó Deus, cada dia que passa, Senhor, eu compreendo muito mais a expressão do Senhor quando o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós não damos conta de orar se o Senhor não nos ajudar. Nós não damos conta de abandonar as preocupações desta vida e vir ao culto. Sem Ti, Senhor, nós não damos conta. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. E anelamos, Senhor, por alcançar aquele auge do apóstolo São Paulo, quando ele expressou dizendo: posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Oxalá que o Senhor nos fortaleça todos os dias, para nós vencer as nossas maiores fraquezas, as nossas batalhas, e chegar, Senhor, a cada dia de culto, que é dia de adoração, dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor por todos os teus benefícios, agradecendo ao Senhor pela cura divina, pelas libertações, pela salvação, por aquele dia no Calvário, em que o Senhor fez tudo por nós. Aquece, Senhor, esta pequena congregação com Teu Espírito Santo. Dá-nos um espírito de mais oração, que nós possamos chegar aqui encorajados, com nosso coração repleto de gratidão ao Senhor. Ajuda-nos a colocar o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar nas nossas vidas, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Se nós não temos recebido algo que estamos necessitando, a falha está em nós e não no Senhor. Enquanto lembramos, Senhor, do testemunho daquele cego, que ele foi aberto os seus olhos quando se assentou na cadeira do barbeiro. Quantos, Senhor, no lugar daquele cego, talvez continuariam cego para o resto da vida, porque deixaria o arrazoamento tomar conta da sua mente e dizer: você ainda não está enxergando.
Mas quando se trata de fé, não se trata de nada que é visível e apalpável. Fé quer dizer acreditar. Senhor, eu creio, ó Pai, que o Senhor nos abençoará de forma tal que nós alcançaremos um degrau a mais na Tua presença, porque o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor é que em nós começou esta boa obra e prometeu a aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E o dia de Jesus Cristo está muito próximo. Nós estamos precisando, Senhor, alcançar uma fé maior do que temos. E nós sabemos que a fé para o rapto está nas mensagens. E o que esta mensagem faz em nós, nos leva para uma vida mais consagrada, dedicada ao Senhor, nos leva para uma vida de oração. Esforça, Senhor, a nossa coragem. Nós estamos necessitados. Nós estamos necessitados, Senhor, como estava o fariseu lá no templo, ou o publicano, enquanto que o fariseu achou que estava bem, que tinha cumprido com todas as suas obrigações, chegou o publicano, pedindo misericórdia, rasgando as suas vestes, se prostrando ao pó. Dizendo: tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor tem feito tudo por nós no Calvário. Nos ajude a não falhar em receber as Tuas bênçãos, o Teu favor, a Tua misericórdia. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, numa hora de grande privilégio. Nós estamos nesta hora aqui, nesta noite, com uma oportunidade que só se dará conta quando estivermos do outro lado. Porque em muitos lugares deste mundo, os cristãos já estão sendo perseguidos e mortos. Mas nós temos esta porta aberta para entrar e nos reunir em torno da Tua palavra. Em quantos lugares já não pode ser dito mais o nome do Senhor, não pode ser chamado publicamente o nome do Senhor, porque se paga com a vida. E nós aqui às vezes nos encontramos frustrados por coisas pequenas que aqui ficarão, perecerão. Senhor, ó Senhor, ó Deus vivo, nós precisamos da Tua graça. Ó Deus vivo, nós precisamos da Tua misericórdia. Alcança, Senhor, os nossos irmãos que não puderam estar nesse culto. Aqueles que estão através da transmissão participando. Ajuda, Senhor, aqueles que estão por esta cidade tão grande, parados na caminhada de fé, desvalidos, comendo bolotas, como esteve o filho pródigo. Enquanto, Senhor, que essas oportunidades que estamos tendo são as últimas. Ajude nós não ser apenas ouvintes, Senhor,
mas nós termos o impulso do Teu Espírito Santo para viver mais esta palavra santa, pura e verdadeira. Nós encomendamos a Ti, Senhor, o restante da nossa semana, o nosso retorno para os nossos lares. O Senhor nos livra dos males dessa noite e nos guarde para a hora da Tua aparição, porque o Senhor, somente o Senhor, é a força das nossas vidas. Faze-nós vitoriosos, Senhor, em cada batalha no continuar desta semana, a cada dia que nos pertencer. No nome santo, glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos através da conexão. 15 foram as conexões. Que Deus abençoe cada um. E que Deus abençoe a nós também, irmãos, e nos ajude a sair meditando nessas coisas simples que foram pregadas, mas que são a verdade de Deus. Amém. E cada um que tomar isso sobre a sua vida terá resultado positivo. Até domingo, se Deus quiser. Amém. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custa